Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor, sou profeta, sou um irmão em Cristo, sou conservo de todos vocês e estou aqui para poder te alimentar com mais palavras de vida eterna. O intuito desse canal, Palavras que Alimentam, é poder alimentar você com as palavras de vida eterna. Então ele é aberto para todo mundo, todas as pessoas que desejam conhecer mais sobre o Senhor, conhecer mais sobre a palavra. Esse é o encargo do meu coração de poder estar alimentando os meus conservos por meio da palavra de Deus. Talvez eu nunca consiga estar com você presencialmente, mas tenho certeza que essa mensagem pode te encontrar independente de onde você esteja. E se esse é o desejo do coração de Deus de alcançar o homem, salvar o homem, eu quero poder ser esse canal que Deus pode usar para poder alimentar muitas pessoas. Continue orando por mim, continue apresentando esse canal e vamos continuar levando a palavra de Deus para muitas pessoas. Amados irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje um tema muito interessante, que é uma parábola, na verdade. Quando Jesus estava aqui, ele falava por parábola, porque muitas pessoas ouviam o discurso de Jesus e não entendiam. Mas aqueles pelos quais o Senhor dava entendimento, aqueles que se interessavam, iam até o Senhor, como por exemplo os discípulos, o Senhor abria o coração e explicava todas as coisas. Hoje, nessa época, não é diferente. Talvez para alguns a palavra do Senhor ainda é parábolas, nós não conseguimos muitas vezes entender. Eu já ouvi inclusive muitas pessoas falando sobre isso, que não conseguem compreender a palavra. Mas na verdade, nesses últimos tempos, Deus tem nos falado por meio do Filho. Esse Filho está habitando em nós por meio do Espírito, e Ele nos dá entendimento e clareza sobre todas as coisas. Então precisamos sempre ir à palavra, continuar buscando a palavra, pedindo ao Senhor espírito de sabedoria, espírito de revelação. E pouco a pouco, no tempo dele, Ele vai revelando para nós as suas escrituras. Aqui em Mateus capítulo 22 é nos falado sobre uma parábola ali das bodas. Olha que interessante. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram ir. As bodas do Senhor é a festa que Deus já tinha preparado para todos os seus convidados. E ele ali convidou todos, né? Mas estes não quiseram vir. Olha que interessante. Senhor Jesus enviou ainda outros servos com essa ordem: dizeis aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Ó Senhor, eles porém não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Aqui é interessante duas coisas. Primeiro, Deus preparou um banquete, Deus preparou todas as coisas, só que os convidados não quiseram ir. A segunda coisa, muitos deles não se importaram com o banquete do rei, com o que Deus tinha preparado, com o que o Senhor tinha feito já, né? E aí, o que aconteceu? Eles foram para os seus afazeres, aqui fala. Eles, pois, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Deus tinha preparado algo para eles e eles não se importaram. Essa é a realidade de muitas pessoas. Deus já preparou um banquete, já preparou todas as coisas, simplesmente para que possamos desfrutar dele. E muitas vezes o homem está desapercebido. Ele não está atento ao que Deus está fazendo nessa era. Ele não está atento à oportunidade que Deus está nos dando de salvação, que ainda há esperança para nós, e ele já preparou tudo. Ele tem deixado os seus homens nessa terra para que possa nos levar a palavra, para que possa nos dar entendimento, para que possa cuidar de nós. Ele de fato estabeleceu, como diz a palavra, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele que estabeleceu. Se Deus deu autoridade para alguns é porque tinha uma intenção. E aqui em Mateus é nos mostrado que na verdade ele já preparou todas as coisas. Ó Senhor Jesus, é como se alguém te convidasse para um grande banquete, um grande rodízio, só que você não tivesse com fome. Você não quisesse estar ali. Ou talvez, mesmo aceitando, você ao contemplar todo aquele banquete, aquelas comidas diversas, aquelas comidas deliciosas, você não tivesse apetite para poder se alimentar e comer. Esse é o banquete que Deus tem preparado para nós hoje, a sua própria palavra. Mas muitos ainda estão preocupados com suas próprias coisas. E era exatamente isso que o Senhor estava falando aqui. Só que o interessante é que diante desses dois contextos, existe
uma reação do rei. Olha como fala. E os outros, agarrando seus servos, os maltrataram e o mataram. Versículo 7. O rei ficou irado. Irmãos, eu queria chamar a atenção disso aqui para vocês. O rei, ele ficou irado, porque a justiça de Deus, ela é fria. Ele chamou os seus, ele convidou os seus, e os seus não quiseram ir. E o rei, então, ficou irado. Você já imaginou você irando o Senhor? Você já imaginou você causando em Deus uma reação inapropriada, Ele sendo o Criador de todas as coisas? Você imaginou magoando o coração de Deus e deixando Ele triste por coisas que nós talvez poderíamos evitar? Aqui fala que o rei nos convidou e muitas vezes nós não demos importância, né? Nós não valorizamos esse chamamento. Quantas e quantas vezes o Senhor já nos chamou, já nos preparou um banquete e nós não nos importamos muitas vezes com esse banquete? Fizemos pouco caso. A reação disso é que o Senhor se ira. Ele se ira quando nós não atentamos à sua vontade, ao seu querer, ao que Ele estabeleceu para nós. O Senhor não é masoquista, Ele não nos quer ver sofrer, mas muitas vezes nós não nos importamos com o que está no coração dEle. Então seguimos os nossos caminhos, nos importamos com outras coisas. Mas isso não inibe o fato de o Senhor se irar. Ó Senhor Jesus! O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Essa menção aqui está relacionada também ao povo aos judeus. A Bíblia fala que ele veio para os seus e os seus não o receberam. A grande parte dos judeus, quando o Senhor estava nessa terra, não aceitaram Ele como Senhor e Salvador. Mas ainda há um remanescente em Israel que há de reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Mas os judeus não aceitaram, não o receberam como rei. Mas, irmãos, nós que éramos gentios, que estávamos distantes de Deus, que éramos um povo totalmente longe de Deus, nós aceitamos esse Senhor. E Ele se tornou, de fato, o nosso rei. Então, mesmo tendo a festa preparada ali para os seus, os convidados não eram dignos. Aí o Senhor fala assim, ó, ide, pois, para as encruzilhadas, os caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Essa passagem aqui fala da igreja. O Senhor chamou todos nós, maus, bons, brancos, pretos, todos os homens, para o banquete, não importa a sua condição. A igreja é um grande hospital que cuidará de todas as pessoas ministrando a palavra de Deus. Aqueles que eram os convidados especiais não aceitaram e o Senhor chamou todos os outros para poder fazer parte desse grande banquete. O Senhor não olhou a condição, irmãos. O Senhor não olha a minha condição e a sua condição. Ele deseja que você esteja à mesa para desfrutar desse banquete. Quando nós estamos à mesa com o Rei, desfrutando desse banquete, a manifestação da sua glória há de nos revelar a nossa condição e há de nos iluminar, mostrando a nossa necessidade de desfrutar desse grande banquete, que de fato, esse grande banquete preparado para nós é o próprio Deus. Ele é o verdadeiro alimento. O que nós precisamos hoje é dar ouvidos a esse chamamento, estar à mesa com o Rei e poder desfrutar desse grande banquete. Não importa se você é bom ou se você é mau. A Bíblia deixou claro que ele reuniu todos que encontraram, maus e bons. Então não é sobre quem eu sou, sobre o que eu tenho, sobre o que eu posso fazer. É sobre o cuidado de Deus para com a minha vida, de me fazer desfrutar desse precioso banquete preparado já para todos nós. Irmãos, hoje o segredo é obedecer ao Senhor. O encargo que temos recebido hoje é obedecer esse falar, obedecer essa visão celestial, esse falar profético. E de fato nos voltar ao desfrute de Cristo. Precisamos esquecer todas as coisas que nos levam a manchar, né, a nossa consciência, cauterizar a nossa consciência, nos fazer cabeções espirituais. Nós não precisamos de tanto conhecimento, precisamos de obediência. Precisamos apenas ser aqueles que praticam o falar que temos recebido, o falar que nos direciona, de orar pelas pessoas, de orar pela nossa condição, de cuidar de cada um de nós com o amor de Deus. E só assim, irmãos, nós exalaremos o cuidado, né, e o amor de Deus para todas as pessoas. Então, entretanto, porém, ó Senhor Jesus, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Foi o próprio rei que notou que algum daqueles que estavam ali à mesa
Irmãos, eles não tinham a condição adequada. Então, o Senhor, ao ver isso, Ele revela para nós. Ele nos mostra a nossa condição. Porque para estar diante do Senhor, o Senhor está bordando as nossas vestes. E como nós vamos ser bordados essas vestes? Por meio desse falar que é profético, desse falar que nos alimenta. Pouco a pouco nós vamos mudando, né, toda a nossa estrutura, interior e exterior. Porque o Senhor quer bordar, né, as nossas vestes. As vestes bordadas diz respeito aos atos de justiça dos santos. Quanto mais desfrutamos dessa palavra, mais nos alimentamos, mais vamos nos parecendo com Deus. Que é o que a Bíblia fala, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Você não é transformado se você não contemplar a glória de Deus. Você só pode ser transformado quando você contempla. Você vai contemplando a glória de Deus e Ele vai bordando as suas vestes, Ele vai transformando você e você vai desfrutando de tudo aquilo que Ele já preparou. Louvado seja o Senhor! Versículo 14 finaliza, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Você quer ser os chamados ou os escolhidos? A Bíblia diz que muitos são chamados. Nós temos muitos que ouviram a palavra, que receberam o Senhor, mas fizeram pouco caso. Não seguiram a sua caminhada com Cristo. Deixaram de seguir o Senhor por qualquer coisa. Deixou de reunir, deixou de edificar o corpo. Irmãos, nós não queremos ser só os chamados. Nós queremos ser os escolhidos. Aqueles que foram chamados são cristãos. Receberam a vida de Deus. Mas os que foram escolhidos são os vencedores. Aqueles que reinarão com Cristo 1000 anos e hoje pagaram preço para de fato estar diante desse banquete. Muitas coisas vão acontecer para nos tirar desse banquete. Mas nós não queremos ir ao Rei. Nós queremos ouvir o seu chamado, estar presente nesse banquete e desfrutar de tudo aquilo que Ele já preparou. Veja, você não vai fazer nada. Nós somos os trabalhadores da última hora. Estamos aqui para desfrutar o banquete que Ele já nos deu. Quanto a nós, vamos levar esse encargo de orar pelas pessoas, cuidar da igreja, edificar a igreja, mas tudo já está preparado. Precisamos apenas ter um coração obediente, um coração de servo, de crer e obedecer ao falar de Deus. Que possamos ser esses escolhidos. Na nossa casa sejamos esses escolhidos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que possamos lembrar, eu não sou apenas chamado, eu sou um escolhido. Porque o Senhor já me chamou à mesa, já me deu o banquete, eu agora só quero desfrutar de tudo aquilo que Ele já preparou para mim. Amado irmão, que Deus abençoe você. Obrigado por estar aqui até agora. Que essa palavra possa ter tido algum significado para você, possa alimentar você nesse dia, durante essa semana, possa alimentar a sua casa, a sua família. Se você não curtiu ainda esse vídeo, curte, comenta, compartilha também. Vamos levar essa palavra para que muitas pessoas também possam estar diante desse banquete e possam ser salvas em nome de Jesus. Deus te abençoe e eu te encontro segunda-feira em nome de Jesus.